E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim responder para vocês uma questão. A gente vai gravar esse vídeo para falar sobre como vamos trabalhar no nosso curso preparatório para residências em saúde. Ok? Então vocês vão ver que a gente vai trabalhar no curso de uma forma bem dinâmica. A gente vai trabalhar em cima de questões anteriores, então respondendo questões, trabalhando o conteúdo. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora nesse vídeo é sobre bioética. Bioética está lá como o primeiro tópico dentre os assuntos comuns a todos os cargos da saúde. Ou seja, todos os profissionais eles vão fazer a primeira parte da prova em que vai ter esse assunto de bioética. Então, enfermeiro, nutricionista, ciências sociais, psicólogos, etc. vão responder a primeira parte da prova e está lá no edital da Secretaria de Saúde no estado da Bahia, né, das residências multiprofissionais, o assunto de bioética. Vamos lá ver então essa questão. Essa questão ela foi da residência multiprofissional da Universidade Federal de Alagoas, de 2015-2016, e ela diz assim: em se tratando de questões de bioética, a gente vai analisar aí a primeira coluna e a segunda coluna. Vamos então relacionar a primeira coluna com a segunda coluna e chegar no gabarito da questão. Então ele traz os princípios da bioética. Então a gente vai ter que lembrar quais são os princípios da bioética e articular então com a segunda coluna. Vocês vão ver que é uma questão fácil da gente resolver. Então ele traz na primeira coluna princípio da autonomia, princípio da beneficência, princípio da não maleficência, princípio da justiça e o direito à informação. Na segunda coluna, a ação do profissional de saúde sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. Obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme que é moralmente correto e adequado. Deve se fundar no consentimento esclarecido. As pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. E obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar os prejuízos. Então vamos relembrar quais são esses princípios da bioética? Vocês vão ver aqui. Primeiro vamos ver o princípio da autonomia. O princípio da autonomia ele fala que os indivíduos eles devem ser capacitados de deliberar sobre suas escolhas pessoais. Então o indivíduo ele vai escolher os tratamentos que a equipe de saúde vai fazer então ali sobre sua saúde, sobre o seu corpo físico. O princípio da não maleficência é o princípio em que reza que deve se causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. Princípios da beneficência, não confundam não maleficência com beneficência. O princípio da beneficência é maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. O princípio da não maleficência ele vem do princípio da beneficência, mas a gente não deve confundir esses dois princípios, isso inclusive pode ser cobrado como pegadinha da prova. Quarto, o princípio da justiça. Tratar cada indivíduo conforme que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. Isso tem a ver também com a equidade. Talvez a prova ela possa colocar a justiça como equidade, né? Dar a cada um aquilo que ele precisa, tratar desigualmente aqueles que são desiguais. E por último, o direito à informação, em que ele funda-se no conceito esclarecido. Esses princípios a gente utilizou como base referencial teórica Goliano de 93, em que ela aborda exatamente esses 5 princípios: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e direito à informação. Voltando para a questão, a gente vê aqui então, princípio da autonomia. O princípio da autonomia, a gente pode colocar ele onde? Será que a ação do profissional de saúde sempre deve causar o menor prejuízo? Não. Obrigação ética de tratar cada paciente, cada indivíduo conforme que é moralmente correto e adequado? Não. Deve se fundar no consentimento esclarecido? Não. Agora vejam a quarta alternativa. As pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Foi exatamente o que nós vimos. Então cada indivíduo ele vai escolher que tratamento vai ser feito então ali com a sua saúde sobre o seu corpo físico. Então o princípio da autonomia é a quarta alternativa. Uma outra forma de a gente responder a questão, a gente pode começar analisando a segunda coluna com a primeira. Vamos ver então, será que fica mais fácil? Vamos observar. A ação do profissional de saúde sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. A gente poderia articular isso então para qual princípio? Autonomia, que a gente já viu que não é, beneficência, não maleficência, justiça ou direito à informação. Quando a gente analisa então esse conceito trazido, a gente percebe claramente que é o princípio da não maleficência, porque a ação do profissional deve causar o menor prejuízo, ou seja, não causar o mal. Então, o princípio da não maleficência. Portanto, a gente entende já que essa primeira alternativa ela vai ser o princípio 3, que é o princípio da não maleficência. Fazendo dessa forma, a gente já tem condições de eliminar as alternativas, as letras A, D e E. Ficamos então
com as alternativas B e C. Vamos passar então para o segundo. A obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme que é moralmente correto e adequado. Como nós vimos na coluna, quando vimos ali os princípios, percebemos então que esse é o princípio da justiça. Ou seja, tratar o indivíduo com o que é moralmente correto e adequado. Que a gente pode chamar isso também de equidade. Fazendo dessa forma, a gente já encontra então o gabarito da questão. Vejam que fica fácil de responder. Gabarito letra B. Consideramos já o primeiro, que é o princípio da não maleficência, o segundo, o princípio da justiça. Consideramos ali o quarto item, que foi o princípio da autonomia. Vamos ver o terceiro item. Deve se fundar no consentimento esclarecido. Esse é o direito à informação. Então, o paciente, o indivíduo, isso pode ser numa pesquisa, inclusive, ele tem que saber de tudo o que vai ocorrer com o seu corpo, com a sua saúde. Então, o princípio, o direito da informação. E o último, obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Claramente, o princípio da beneficência. Então veja como a gente chega no gabarito de forma simples. É exatamente dessa forma, pessoal, que a gente vai trabalhar lá no curso preparatório. Vamos trabalhar em cima das questões, focado nas questões anteriores, articulando com o conteúdo, para que vocês possam entender cada um dos tópicos do edital da residência multiprofissional da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ok, galera? Então abraços, espero vocês no nosso curso preparatório. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, podem entrar em contato diretamente pelo Facebook, pelos canais das redes sociais, Instagram. Estaremos sempre dispostos a atender vocês e aguardamos vocês lá no curso, ok? Lembrando que o curso começa dia 26 de agosto. Abraços e até mais.